minha melhor amiga se casou e passou um ano inteiro antes que ela descobrisse que seu marido tinha um primeiro amor que não conseguia esquecer. Mais tarde, essa mulher causou tanto caos em seu lar que minha amiga abandonou o casamento sem nada. Ela me advertiu: Natalie, não se case com um homem assim. Então, quando meu pai me empurrou para um casamento arranjado, investiguei Ethan exaustivamente. Ele vinha de uma boa família, não tinha nenhum primeiro amor persistente, nem namorada de infância, e inclusive havia cortado laços de forma limpa com todas as suas ex. A única coisa em comum era que a família Carter havia adotado uma menina há 10 anos, e a estava criando no exterior por causa dos seus estudos. Meu pai não se importou muito, fechei a pasta e decidi me casar com Ethan. Mas no terceiro ano do nosso casamento, na primeira noite em que Ethan trouxe sua irmã adotiva de volta do exterior, estávamos em um momento muito romântico, quando a garota empurrou com cuidado a porta do nosso quarto. Há muito silêncio no meu quarto. Tenho medo de ficar sozinha. Ethan se levantou com impotência e me disse com voz suave para eu dormir primeiro. Então, chamei imediatamente mais de uma dúzia de músicos e amigos para dar uma festa na casa. Ethan saiu do quarto atraído pela música e pelas risadas. Fora. Suas palavras foram tranquilas, mas fizeram com que um calafrio percorresse a espinha de todos. Os garotos barulhentos fugiram apavorados, deixando apenas nós dois na sala. O que significa isso? Ethan me olhou com a testa franzida. Eu estava sentada confortavelmente no sofá, com as pernas cruzadas segurando um copo de suco. Sua irmã não disse que tinha medo de ficar sozinha? Trouxe mais pessoas para fazerem companhia a ela na sala dela. O rosto de Raven empalideceu. Por quem você me toma? Sorri de forma resplandecente, enunciando cada palavra. Uma manipuladora descarada que engana o próprio irmão. A expressão de Ethan se tornou fria no mesmo instante. Natalie. Os olhos de Raven ficaram vermelhos, tremendo de raiva. Que direito você tem de dizer isso de mim? Todo mundo sabe que você costumava ser uma garota festeira. Se não fosse pelo acordo matrimonial entre nossas famílias, meu irmão nunca teria se casado com uma mulher como você. Raven, cala-se! Raven congelou e suas lágrimas caíram com um olhar ferido. Você está gritando comigo? Está gritando comigo por causa dessa mulher? Não ouviu como ela me insultou? Tudo bem, eu vou embora. Eu vou embora. A jovem correu em direção à porta angustiada. Sua camisola exageradamente curta parecia que ia cair a qualquer momento. Ethan franziu a testa, pegou-a nos braços e a levou de volta para o quarto dela, antes de se aproximar de mim. Vá para a cama. Não me movi. Apenas o olhei com um riso frio. Ethan suspirou com impotência. Olha, estou realmente cansado e exausto. Você pode, por favor, não fazer uma cena? Você ouviu o que a sua irmã disse. Raven ainda é jovem e falou sem pensar. Peço desculpas em nome dela. Ele me pressionou com força contra o sofá e me olhou com frustração, com a voz grave e rouca. Natalie, preciso te lembrar que agora você está casada comigo. Eu ri, mas meus olhos ficaram vermelhos e até minha voz tremeu involuntariamente. Mas não se esqueça de quem me tirou dos bares várias vezes, quem afirmou descaradamente ser meu noivo, quem insistiu desesperadamente em se casar comigo. Ethan me puxou para os seus braços. Fui eu. Eu tinha que ter você e mais ninguém. Eu o empurrei friamente e bati a porta. Ethan, somos ela ou eu. Faça com que ela vá embora amanhã. Na manhã seguinte, Raven usava a camisa de Ethan e me cumprimentou alegremente na mesa de jantar. Oi, bom dia. Congelei no mesmo instante. Nos nossos 3 anos de casamento, Ethan nunca havia pisado na cozinha, mas lá estava ele com um avental fazendo sopa. Venha provar. A sopa de frango do meu irmão é deliciosa. Sempre que me sinto deprimida, um gole da sopa dele me faz sentir melhor instantaneamente. E Ethan agiu como se nada tivesse acontecido. Você já levantou? Venha sentar. Respirei fundo, reprimindo à força a raiva e a dor que surgiam no meu peito, e liguei imediatamente para o meu novo assistente. Prepare o meu café da manhã e deixe-o na minha mesa às 9 em ponto. Dei meia volta e saí sem hesitar. Atrás de mim ouvi Raven reclamar. Eu estava tentando fazer as pazes com ela e é assim que ela age. Que bom que ela não vai comer. De qualquer forma, você fez pra mim. A caminho do escritório, entrei em contato com meu irmão. Quero o divórcio. Você está brincando? Segurei minha bolsa com força. Não estou brincando. Meu irmão perguntou com incredulidade. Ethan concordou? Ele teve tanto trabalho para se casar com você. Eu o interrompi com impaciência. A opinião dele não importa. Sou eu quem quer se divorciar dele. Tudo bem. 1 mês terei tudo preparado para você. Joguei meu telefone de lado. Nesta manhã humilhante, tomei a minha decisão.
Deixaria que Ethan ficasse com sua irmãzinha manipuladora. Após a reunião da manhã, Ethan enviou um grande buquê das minhas rosas amarelas favoritas. Olhei para elas e as passei para o meu novo assistente. Tome, são suas. Tirei um cartão e o coloquei no bolso da camisa do meu assistente. O café da manhã estava perfeitamente do meu gosto. Considere isso um bônus. O assistente sorriu e aceitou sem hesitar. Obrigado, chefe. Ethan o viu sair com calma e depois me pressionou contra a mesa. Você sabe como me irritar, então está se vingando deliberadamente. Ri com frieza. Se eu quisesse me vingar, não teria dado a ele um cartão neste momento. Teria dado a ele a chave da minha vila privada. Ethan pareceu impotente. Cancelei todas as minhas reuniões de hoje para vir te ver. Você ainda está brava? Ele me puxou para os braços dele. Natalie, por que você está brava exatamente? Quase ri às gargalhadas. Eu tinha passado a noite toda furiosa, e ele não fazia ideia do motivo pelo qual eu estava brava. Mostrei meu telefone a ele. Era uma solicitação de amizade de Raven. Ela tinha acabado de mudar a foto de perfil daquela manhã. Na foto, ela ainda vestia a camisa de Ethan, fazendo uma cara fofa enquanto estava cercada por um mar de rosas amarelas. O café da manhã que você fez foi para ela, não especificamente para mim. Estamos casados há 3 anos e você nunca havia cozinhado antes. As flores você me enviou um buquê, então ela te incomodou para que você desse a ela um campo inteiro delas. Estou errada? Ethan ficou em silêncio por um momento antes de dizer. Se é por causa dessas coisas, posso cozinhar especificamente para você esta noite. Posso te enviar. Eu o interrompi irritada. Chega, Ethan. Você não entende, não é? Raven cruzou a linha e você? Você permitiu que ela cruzasse a linha. Permitiu que causasse estragos entre nós. Ethan pareceu incrédulo. Natalie, do que você está falando? Raven é apenas a minha irmã. Ele se inclinou para perto com os olhos sorridentes. Natalie, já se passaram tantos anos. É raro ver você com ciúmes de mim. Vou lembrá-la de cuidar do próprio comportamento. Não fique mais brava, está bem? Ele sabia melhor do que ninguém como acalmar meu temperamento. Mas, bem quando eu estava prestes a dizer algo, o telefone de Ethan tocou. O identificador de chamadas dizia Raven. Ethan atendeu o telefone e deu algumas respostas casuais. Depois de desligar, ele pegou a minha mão. Vou entrar em contato com mamãe e papai e farei com que ela se mude de volta para casa. Seus lábios quentes roçaram a minha orelha. Volte para casa cedo esta noite. O que você quer comer? Desta vez cozinharei especificamente para você. Tudo bem, Ethan. Confiarei em você mais uma vez. Se você mentir para mim, eu nunca mais te perdoarei na vida. Ethan sorriu e beijou suavemente os meus olhos úmidos pelas lágrimas. Natalie, eu nunca menti para você nesta vida. Quando cheguei em casa naquela noite, Ethan ainda não havia retornado. Raven estava sentada friamente no sofá, como um fantasma cheio de ressentimento. Por que você não aceitou minha solicitação de amizade? Olhei para ela com frieza. Há alguma necessidade de fazer isso? O que você disse ao meu irmão? Ela bloqueou a minha passagem porque queria que eu me mudasse. Eu não tinha intenção de lidar com ela, mas de repente ela ficou louca e pegou um vaso para jogar em mim. O vidro pesado me atingiu na têmpora. A dor fez meus ouvidos zumbirem, e os espinhos das rosas rasparam linhas muito fortes nas minhas bochechas e braços. Justo nesse momento a porta se abriu. Raven pegou um pedaço de vidro e ameaçou fazer uma grande bagunça, chorando histericamente na minha direção com dor e raiva. Eu só queria me desculpar com você, mas por que me tratou assim? Você só estará satisfeita quando eu estiver longe. Os olhos de Ethan brilharam de alarme, e ele correu até ela chocado. Raven! Ethan! Ela balançou a cabeça com dor. Eu sei, sempre fui a pessoa que sobra nesta família. Não vou mais interferir na felicidade de vocês. Não vou. Houve um grande caos. O rosto de Ethan empalideceu no mesmo instante. Ele nunca esteve tão assustado. Não diga bobagens. Vou te levar para o hospital. Ele pegou Raven nos braços e não olhou para mim nem uma única vez do começo ao fim. Deixei-me cair contra a parede e deslizei até o chão. Senti como se o meu coração também tivesse sido partido em muitos pedaços. Tarde da noite, Ethan chegou em casa exausto. Ele carregava a jaqueta do terno, encostado no batente da porta, franzindo a testa enquanto me via arrumar minha bagagem. Você vai embora? E o que você achava? Meu tom cortante fez com que Ethan baixasse a voz. Por que você está fazendo um escândalo agora? Ninguém está te culpando. Ah, sim. É esta a sua maior tolerância e paciência comigo? Soltei a minha mala e olhei para ele com um riso frio. Olha, Ethan, que direito vocês têm de me culpar? Ethan conteve suas emoções, tentando argumentar comigo. Eu já disse que a faria voltar para casa. Por que você teve que provocá-la? O que eu fiz? Simplesmente não aceitei a solicitação de amizade dela no Snapchat.
A expressão de Ethan se tornou fria, e seu tom carregava uma raiva incomum. Natalie, você não pode ser um pouco menos dura? Já te disse que é só a minha irmã. Ela não consegue suportar esse nível de perturbação. Eu te imploro, você pode ao menos um pouco mostrar alguma compreensão por ela? Alguma compaixão? Olhei para a explosão emocional daquele homem. Meu coração se sentiu desolado. Em 3 anos de casamento, ele nunca havia perdido a paciência comigo dessa maneira. Lutei para reprimir o meu tremor. Sim, sou dura, sou cruel, Ethan. Então, por favor, passe o resto da sua vida com sua inocente, frágil e lamentável irmã. Ethan respirou fundo como se a sua paciência tivesse chegado ao limite. Sua voz ficou gelada. Não precisa arrumar as malas. Eu a levarei e irei embora. Quando você conseguir se acalmar, nós conversaremos. Me tranquei no quarto, ouvi ele arrumando a bagagem e, finalmente, o som frio da porta se fechando. Não sabia para onde ele foi, nem me importava. Mas o primo dele me enviou de uma vez várias capturas de tela das publicações de Raven nas redes sociais. A qual garota de 24 anos o irmão ainda proíbe de ir a bares? Bom, eu vou de qualquer forma. Em anexo estavam os históricos de conversa dela com Ethan, meu irmão dono de casa de hoje. Outro dia em que meu irmão me dá comida na boca. A selfie mostrava Ethan correndo atrás dela para lhe dar comida, com um olhar indulgente. Eu testei por vocês. As camisas masculinas são muito confortáveis de usar, tão aconchegantes. Ela estava encolhida no sofá tirando uma selfie, mostrando deliberadamente Ethan trabalhando ao fundo. No passado, dada a minha personalidade, eu teria confrontado os dois e esbofeteado cada um, mas agora o meu coração estava estranhamente calmo. Simplesmente me parecia risível. Quando recebi a mensagem do meu irmão me atualizando sobre os trâmites do divórcio, meu assistente tinha acabado de me trazer uma xícara de café. Eu tinha que admitir que Mitch era um assistente muito competente. Em apenas meio mês no trabalho, ele conhecia todos os meus gostos e desgostos, e inclusive antecipava o que eu queria fazer. Ele se sentou na beirada da minha mesa, sorrindo de maneira encantadora. Quando há algo para comemorar, você deveria beber. Levantei uma sobrancelha e puxei a gravata dele levemente. Os olhos de Mitch escureceram um pouco. Mas hoje não estou com vontade de beber. Convidei-o para a minha grande mansão. A vila ficava nos arredores da cidade, entre árvores altas que bloqueavam o ruído do tráfego e devolviam o silêncio como se fosse um presente. Mitch nunca havia estado lá. Entrou atrás de mim sem dizer nada, olhando para os tetos altos, as janelas enormes que davam para o lago, a arquitetura que meu pai havia me dado como presente de casamento e que Ethan nunca havia pisado porque sempre havia algo mais urgente, alguma reunião, alguma viagem, e nos últimos meses, alguma necessidade de Raven que não podia esperar. Coloquei uma garrafa de vinho sobre a mesa de mármore e me sentei na poltrona de frente para o lago. Você é discreto, Mitch. Ele se acomodou de frente para mim com a calma de quem não precisa aparentar nada. Sempre fui, chefe. Bem, servi 2 taças. Então beba. Não aconteceu nada naquela noite que não fosse escolhido deliberadamente. E o que aconteceu eu lembrei com a mesma clareza fria com que lembro das decisões de negócios que mudam o rumo de um trimestre. Mitch era inteligente, sabia quando falar e quando não falar, e tinha a virtude pouco comum de não confundir um convite com uma dívida a ser cobrada. Depois, saí da vila antes do amanhecer. Às 7 da manhã, enquanto revisava contratos no meu gabinete do escritório, chegou a primeira mensagem de Ethan. Onde você dormiu ontem à noite? Não respondi. Às 8, chegou a segunda. Natalie. Também não. Às 9, o telefone direto tocou. Deixei tocar 3 vezes e depois atendi com a mesma calma com que teria atendido uma chamada de um fornecedor menor. Bom dia. Houve uma pausa breve do outro lado. Ethan conhecia a minha voz o suficiente para saber que aquela calma não era bom sinal. Onde você esteve ontem à noite? Na vila. Outro silêncio. Sozinha? Importa? Movi um papel para o outro extremo da mesa. Tenho uma reunião em 20 minutos, Ethan. Se há algo concreto que você queira dizer, diga. Natalie. A voz dele baixou um tom, aquela frequência que ele usava quando tentava conter algo que de outra forma daria errado. Olha, você pode vir para casa hoje à noite? Precisamos conversar. Já conversaremos através dos nossos advogados. Desliguei antes que ele respondesse. Meu irmão me ligou ao meio-dia. Ethan acabou de contatar o nosso pai. Fechei o relatório que estava lendo. Quando? Esta manhã. Pediu uma reunião para esta tarde. Papai já aceitou. Expirei lentamente. Previsível. Ethan nunca havia lutado as minhas batalhas comigo de frente. Sempre buscava o flanco mais conveniente. Deixe que se reúnam.
Natalie, papai pode voltar atrás com o divórcio se... Não vai voltar atrás. Peguei minha bolsa e me levantei. Papai sabe que quando tomo uma decisão, não há volta. E Ethan sabe disso também. Essa reunião não é para convencer o papai, é para atrasar o processo. Houve uma pausa. O que você quer que eu faça? Que a papelada esteja pronta antes que termine essa reunião. O que eu não esperava era Raven. Encontrei-a no saguão da minha empresa às 3 da tarde. Ela usava um vestido azul claro, o cabelo preso, e aquela expressão de fragilidade estudada que também funcionava com Ethan. Levantou-se assim que me viu. Natalie, por favor, só um momento. Olhei-a de cima a baixo sem me deter. Não tenho um momento. Eu sei que te machuquei. Ela me seguiu até o elevador. O vaso foi um erro, me deixei levar. Mas o do meu pulso foi real, eu juro. Não era para te manipular. Eu estava desesperada. As portas do elevador se abriram. Eu entrei. Raven entrou atrás de mim. Apertei o botão do meu andar e a olhei com serenidade. Raven, se realmente você está em crise, há profissionais que podem te ajudar. Olha, te passo o número da melhor psiquiatra da cidade. Os primeiros 3 meses ficam por minha conta. A cor subiu ao rosto dela. Não estou louca. Não disse que você estava, disse que você estava em crise. Sorri levemente. São coisas diferentes. As portas se abriram no meu andar. Saí sem olhar para trás. Naquela noite, o primo de Ethan me enviou outro pacote de capturas de tela. Desta vez não eram publicações de Raven, eram mensagens privadas entre ela e uma amiga que eu não conhecia. Você acha que vai convencê-lo a não se divorciar? Não. Com Ethan é fácil. Só tenho que chorar um pouco mais. E se Natalie não ceder, então me certifico de que o divórcio saia o mais caro possível para ela. Eu tenho fotos. Me detive naquela última linha. Tenho fotos. Liguei para o primo de Ethan imediatamente. Ele era um homem de poucas palavras e muitas lealdades mal divididas. Mas passava meses me passando informações que o seu próprio primo não saberia que haviam vazado. As fotos que Raven menciona, você sabe do que ela está falando? Um silêncio constrangedor. Há um fotógrafo. Alguém que segue Ethan há semanas. Não sei quem o contratou, mas as imagens que circulam internamente mostram a vila pelo lado de fora, de ontem à noite. Fechei os olhos por um segundo. Com quem você está exatamente? Ele me perguntou com cautela. Não respondi essa parte. As fotos mostram algo concreto ou só chegadas e saídas? Só o exterior, mas com os horários anotados. Desliguei. Sentei na beirada da cama e processei em silêncio. Raven havia agido rápido demais para que a visita à vila fosse uma coincidência. O que significava que ela estava me seguindo, ou pagando alguém para fazer isso, muito antes de eu tomar qualquer decisão. Naquela noite, ela não era uma garota impulsiva que se deixava levar pelas emoções. Era alguém que planejava. Liguei para Mitch às 11 da noite. Amanhã preciso que você investigue o histórico de uma pessoa. Dei a ele o nome completo de Raven. Tudo o que você encontrar antes que ela chegasse ao país. Durante os 10 anos no exterior, quero saber com quem ela estudou, quem a financiou, se ela tem antecedentes e, sobretudo, quem ela é realmente dentro da família Carter. Nível de urgência máximo. Uma pausa. Chefe, o que... Ontem à noite, você não me perguntou por que eu estava tão calma quando na verdade estava furiosa. Sua voz tinha aquele tom direto do qual eu começara a gostar sem buscar. Mas hoje posso ver que você já tem um plano. Não confirmei nem neguei. Boa noite, Mitch. Boa noite. Desliguei e apaguei a luz. Não sabia ainda o que Mitch iria encontrar, mas levava anos suficientes no mundo dos negócios para saber que as pessoas que planejam com cuidado sempre deixam rastros. E os rastros, com tempo suficiente e nas mãos corretas, se transformam em provas. Raven havia cruzado linhas demais acreditando que eu não ia contar os passos. Era um erro que ia lhe custar muito caro. Mitch demorou menos do que eu esperava. 48 horas depois da minha chamada, ele entrou no meu gabinete com uma pasta fina e a colocou sobre a mesa sem preâmbulos. Não se sentou. Ficou de pé junto à janela enquanto eu a abria, como se precisasse de distância do que havia encontrado. A primeira página era uma certidão de adoção. Li 2 vezes. A adoção foi registrada há 10 anos, disse Mitch. Mas o processo durou menos de 3 semanas, o que normalmente leva entre 6 meses e 2 anos. Uma pausa. Pagaram para acelerar, e o advogado que tramitou o processo fechou seu escritório 8 meses depois e emigrou. Quem iniciou o processo? O Sr. Carter, o pai de Ethan, mas há algo mais. Ele apontou para a 3ª página. O nome original de Raven não é Raven, é Mara Boss. Nascida na Europa, mãe solteira, sem pai registrado. Ele me olhou. A mãe morreu 4 meses antes de ser iniciado o processo de adoção.
Causa oficial: overdose acidental. Fechei a pasta por um momento e olhei para o lago pela janela. Acidental? Não. Isso diz o relatório oficial. O tom dele indicava que ele também não acreditava totalmente. Mas o seguro de vida que a mãe tinha foi resgatado por uma sociedade gestora, vinculada a uma conta que, 3 transferências depois, aparece nos registros financeiros da família Carter. O silêncio no gabinete foi absoluto durante vários segundos. Que relação o Sr. Carter tinha com a mãe de Raven? Mitch abriu a pasta novamente e apontou para a última página. Era uma fotografia antiga, meio granulada, tirada no que parecia uma recepção de gala. Nela apareciam o Sr. Carter e uma mulher jovem e morena, de olhos claros, com uma taça na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Uma relação de vários anos, disse Mitch. Raven não é a filha adotiva da família Carter. Levantei os olhos para ele. É a filha biológica do Sr. Carter. Peguei o dossiê completo e o guardei no cofre da vila naquela mesma tarde. Não no escritório, não na casa que continuava sendo tecnicamente minha, mas no único lugar ao qual ninguém mais tinha acesso. Depois, liguei para o primo de Ethan. Sebastian Carter era a ovelha negra oficial da família, o que chegava nas reuniões familiares tarde e ia embora antes da sobremesa, o que nunca havia terminado de se encaixar no molde dos Carter, e que, por isso, curiosamente, era o mais honesto de todos eles. Preciso saber se Ethan conhece a verdadeira origem de Raven. Um silêncio longo do outro lado. Você encontrou algo? O suficiente. Outro silêncio. Logo, não, ele não sabe. Ou se sabe, leva 10 anos se convencendo de que não. Sua voz soou cansada. Natalie, a família Carter tem muitos armários. Eu só te abri um. Há mais. Quantos mais? O suficiente para que você entenda que Raven não chegou aqui por acidente. Alguém a trouxe. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O Sr. Carter ou alguém que negociou com ele. Desliguei e fiquei olhando o dossiê fechado sobre a mesa. A preparação levou 4 dias. Mitch coordenou com um escritório de investigação privada que havia trabalhado antes com a minha empresa em casos de fraude corporativa. Eles recuperaram registros de chamadas, movimentações bancárias da sociedade gestora vinculada à mãe de Raven e 3 contratos de confidencialidade assinados pelo advogado que havia tramitado a adoção antes de emigrar. Sebastian me facilitou o acesso aos arquivos internos da família Carter através de um servidor ao qual ele continuava tendo credenciais por motivos que preferiu não explicar. Eu me encarreguei de uma única coisa: localizar o advogado. Ele estava aposentado em uma cidade costeira do sul. Mitch voou para lá no 3º dia. Voltou no quarto com uma declaração com firma reconhecida de 8 páginas e a expressão de quem havia escutado coisas que não esperava escutar. Assinou tudo, me disse ao entrar no gabinete. Diz que o Sr. Carter lhe garantiu imunidade pessoal e financiamento para a aposentadoria em troca do silêncio dele, mas ele carrega isso nas costas há 10 anos e está disposto a falar. Ele sabe o que a declaração dele implica? Sabe, e mesmo assim assinou. Guardei a declaração junto ao dossiê na vila. Tinha o suficiente para destruir a família Carter em qualquer tribunal do país. Tinha o suficiente para que o divórcio de Ethan se tornasse o menor dos seus problemas. Tinha o suficiente para fazer o que Raven havia tentado fazer comigo, usar os erros alheios como alavanca. Mas não era isso o que eu queria. Queria algo mais preciso, mais limpo. Queria que Raven perdesse tudo na frente da única pessoa cuja opinião importava para ela, na frente de Ethan. A oportunidade chegou antes que eu a buscasse. Era o jantar anual da Fundação Carter, um evento de gala ao qual assistia toda a família, os sócios principais do grupo empresarial e a mídia especializada em economia e sociedade. Ethan havia me enviado o convite 3 semanas atrás, antes de tudo desabar, com um bilhete que dizia simplesmente: "Este ano também com você." O convite continuava válido, meu nome continuava na lista. Liguei para Sebastian. Raven vai estar no jantar? O Sr. Carter insistiu. Ele a está apresentando oficialmente como membro da família nesta temporada. Perfeito. E Ethan? Ethan sempre vai. É obrigatório. Desliguei e liguei para o meu estilista. Mitch me buscou às 8 da noite. No trajeto, repassamos cada passo. Sebastian estaria lá dentro como aliado. O escritório de investigação tinha uma cópia do dossiê sob custódia, com instruções de enviá-lo a 3 meios de comunicação se eu não confirmasse que tudo havia dado certo antes da meia-noite. Meu advogado esperava uma ligação para ativar a 2ª fase do processo de divórcio no momento em que eu indicasse. Tudo estava no seu lugar. Mitch me olhou pelo espelho retrovisor. Nervosa? Não. Não, Andy. Segura? Completamente sim. O veículo parou em frente ao prédio da gala. As câmeras da mídia estavam na entrada, como sempre. Desci do carro e senti o primeiro clarão dos flashes. E então vi Ethan.
Ele estava na entrada de terno escuro, conversando com um sócio. Levantou os olhos no momento exato em que eu cruzava o tapete de entrada. Durante um segundo, os olhos dele não se moveram dos meus. Não fiz nada. Não sorri. Não desviei o olhar. Apenas continuei caminhando para dentro com a calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. Foi nesse momento, ao cruzar a soleira iluminada do salão, que escutei nas minhas costas uma voz que não esperava. Uma voz de mulher madura, com um sotaque que reconheci vagamente de algum lugar que não conseguia identificar. Natalie Whitmore. Me detive. A senhora está há semanas buscando respostas sobre Raven. A voz se aproximou até ficar a menos de 1 metro. Mas há uma que o Mitch não pôde encontrar, porque não existe em nenhum registro. Me virei lentamente. Era uma mulher de uns 50 anos, vestida com discrição calculada, com os olhos da exata mesma cor dos de Raven. Sou a tia dela. Uma pausa breve. E o que ela está fazendo aqui não é o que a senhora acha. Ela baixou a voz até torná-la quase inaudível em meio ao barulho do salão. Raven não veio para ficar com Ethan. Fiquei completamente imóvel. Veio para destruí-lo. Peguei-a pelo braço com suavidade e a guiei para um corredor lateral, longe do fluxo de convidados e das câmeras. Encontramos uma pequena sala de descanso vazia. Fechei a porta. Fale. A mulher se chamava Helena Boss. Era a irmã mais nova da mãe de Raven e havia viajado da Europa 3 dias atrás, seguindo o rastro de sua sobrinha. Sentou-se com as mãos juntas sobre os joelhos, com a postura de alguém que tem carregado algo há tempo demais, e finalmente encontrou um lugar onde depositá-lo. Mara, Raven, como a chamam aqui, tem 22 anos, mas está há 10 planejando isso. Sua voz era firme, sem dramatismo. Quando minha irmã morreu, Raven tinha 12. Era pequena demais para entender os registros financeiros, mas não para entender que sua mãe havia morrido 2 semanas depois de o Sr. Carter cortar todo o vínculo com ela. Uma pausa. Minha irmã não morreu de overdose acidental. Tomou pílulas deliberadamente porque disseram a ela que se não desaparecesse em silêncio, destruiriam sua reputação e se certificariam de que Raven nunca tivesse um futuro decente. O ruído abafado do salão de gala chegava através da porta como um murmúrio distante. E a adoção? O Sr. Carter a propôs para Raven diretamente. Ela tinha 12 anos, tinha acabado de perder a mãe e não tinha mais ninguém além de mim, que naquele momento não tinha recursos para criá-la. Helena baixou os olhos. Ele lhe ofereceu educação, viagens, o sobrenome Carter de forma não oficial. Em troca, silêncio permanente sobre a origem dela. Uma pausa amarga. Raven aceitou, mas não esqueceu. O que ela quer do Ethan, especificamente? Ethan é o herdeiro principal do grupo Carter. Se ela conseguir que ele se case com ela ou que fique comprometido publicamente de alguma forma que implique reconhecimento legal do seu vínculo, ela pode reivindicar uma parte do patrimônio familiar como filha biológica do Sr. Carter. Ela me olhou. Mas tem mais. Nos últimos 2 anos, Raven esteve em contato com o sócio minoritário do grupo Carter, um homem que tenta forçar uma reestruturação acionária há anos. Ela está passando a ele informações internas da família em troca de financiamento e respaldo legal. Fiquei imóvel por um momento. Raven não estava ali para roubar o meu marido. Estava ali para desmantelar uma empresa por dentro. E Ethan era a chave. Fiz mais 3 perguntas a Helena. Ela confirmou cada uma com documentos que tirou de um envelope pequeno que carregava dentro da bolsa. Fotos de reuniões entre Raven e o sócio minoritário, 2 transferências de dinheiro e uma carta manuscrita da mãe de Raven, datada de 2 dias antes de sua morte, dirigida a Helena, descrevendo detalhadamente a conversa final que havia tido com o Sr. Carter. A senhora está disposta a apresentar isso? Para isso eu vim. Dei-lhe o número do meu advogado. Ligue para ele agora mesmo. Ele coordenará tudo. Helena concordou com a cabeça, levantou-se e me estendeu a mão. Eu a apertei. Por que a senhora veio a mim? Perguntei antes que ela abrisse a porta. Por que não diretamente ao Ethan? Helena me olhou com algo que se parecia com respeito. Porque a senhora já tinha a metade do dossiê. E porque uma mulher que investiga antes de desistir sabe exatamente o que fazer com a outra metade. Ela saiu para o corredor. Eu esperei 30 segundos e depois entrei no salão. Raven estava junto ao Sr. Carter no centro do salão, apresentada aos sócios com aquela mesma sorriso que eu já sabia ler como um instrumento, e não como uma emoção. Usava um vestido vermelho que captava a luz dos lustres de cristal, e o Sr. Carter tinha uma mão no ombro dela, com a expressão satisfeita de um homem que acredita ter controlado perfeitamente uma situação que está a ponto de transbordar há 10 anos. Sebastian estava ao fundo, junto ao bar. Me viu entrar e levantou levemente a taça. Cruzei o salão com calma,
cumprimentando os sócios que me conheciam, respondendo perguntas sobre negócios com a fluidez automática de quem vai a esses eventos há anos. Cheguei até onde Ethan estava sem tê-lo procurado visivelmente. Ele se virou quando me teve ao lado. Natalie. Sua voz era baixa. Não sabia que você viria. Meu nome continua na lista. Ele fez um gesto para dizer algo mais, mas o interrompi com uma suavidade que o desconcertou. Ethan, esta noite não sou a sua esposa nem o seu problema, sou apenas mais uma convidada. Coloquei uma mão brevemente no braço dele. Aproveite o jantar. Fui embora antes que ele recuperasse o fio da meada. Às 10 da noite, Sebastian ativou a primeira peça. Aproximou-se do Sr. Carter com a taça na mão e, em voz alta o suficiente para que 3 sócios próximos pudessem escutar, perguntou-lhe com aquela candura fingida que era o seu melhor talento. Tio, sempre quis te perguntar. A adoção da Raven foi muito rápida para os padrões habituais. Como se tramitou exatamente? O Sr. Carter não mudou de expressão, mas a mão no ombro de Raven se tensionou. Essas coisas se resolvem quando há vontade, respondeu secamente. Claro, claro. Sebastian sorriu. É que um amigo advogado mencionou que o processo durou menos de 3 semanas. Incomum, não? Sobretudo quando o advogado que o tramitou fechou o escritório tão pouco tempo depois. Um silêncio de 3 segundos que pareceu muito mais longo. Raven interveio com um sorriso perfeito. Sebastian, sempre tão curioso, não deveríamos aproveitar a noite? Completamente de acordo. Sebastian levantou a taça. Pela família. Bebeu. Ninguém mais brindou. Às 10h40, Mitch me enviou uma mensagem. O escritório confirmou. Os 3 meios de comunicação receberam o dossiê sob custódia. Esperam o seu sinal. Não respondi ainda. Busquei Ethan com o olhar. Ele estava junto a uma janela, um pouco afastado do grupo central, com o olhar fixo em Raven e no seu pai. Havia algo diferente na sua expressão. Não era admiração nem indulgência, era concentração. O gesto de alguém que está observando algo com mais atenção do que o normal. Me aproximei. Você está bem? Perguntei em voz baixa. Demorou 1 segundo para responder. O quanto você sabe sobre a adoção da Raven? Olhei para ele sem desviar os olhos. Por quê? Porque eu estou há 1 hora lembrando de coisas pequenas que na época não me pareceram importantes. O advogado que desapareceu, a velocidade do processo, que o meu pai nunca falou da mãe da Raven nem uma única vez. Apertou levemente a mandíbula. E Sebastian acaba de fazer a pergunta que eu deveria ter feito há 10 anos. Tirei o meu telefone e mostrei a ele uma única fotografia, a da antiga gala com o Sr. Carter e a mãe de Raven. Ethan a olhou durante um longo momento. Quando levantou os olhos para mim, algo no rosto dele tinha se quebrado de forma limpa, sem barulho, como o cristal que se fratura por dentro antes que alguém veja a rachadura. Desde quando você sabe disso? Desde há 4 dias. E por que não me contou? Olhei-o com calma. Porque precisava saber se você era parte do problema ou parte do dano. Ethan guardou silêncio. Do outro lado do salão, Raven encontrou os meus olhos em meio à multidão. E pela primeira vez desde que ela havia chegado à nossa vida, o que vi no seu olhar não foi arrogância nem cálculo. Foi medo. Enviei a mensagem para Mitch às 11 em ponto. Uma única palavra. Agora. 30 segundos depois, os telefones começaram a vibrar. Primeiro os dos jornalistas na entrada, depois os dos sócios no salão, depois, em um efeito que se propagou como água derramada sobre uma superfície plana, os de todos os presentes que tinham notificações dos 3 veículos de comunicação econômica mais lidos do país. A manchete era idêntica nos 3. Escândalo no grupo Carter. Filha biológica não reconhecida teria operado como infiltrada para sócio minoritário em plano de reestruturação forçada. Documentos exclusivos. O salão levou exatamente 8 segundos para se transformar. Eu não me movi do lugar onde estava. Raven, sim. Eu a vi se virar em direção à saída com aquela velocidade que denuncia quem tem um plano de fuga preparado. Mas Helena Boss estava no corredor lateral. E Sebastian, que conhecia cada saída daquele prédio melhor do que a equipe de segurança, estava na outra. Raven parou no centro do salão como quem acaba de compreender que o terreno que achava dominar já não lhe pertence. Me olhou. Me aproximei devagar, sem pressa, com a mesma calma com que eu havia entrado naquela noite. Raven. Minha voz foi baixa o suficiente para que apenas ela e Ethan, que estava ao meu lado, pudessem escutá-la. Você quer contar? Ou prefere que os documentos contem? Os olhos dela percorreram o salão. Os sócios com os telefones na mão. O Sr. Carter com o rosto de uma cor que não tinha nome. Sebastian bloqueando a saída lateral. Helena visível agora de onde estávamos, com o envelope na mão. Raven apertou a mandíbula. E então fez algo que eu não esperava. Ela riu.
Foi uma risada curta, sem humor, o som de alguém que solta algo que esteve segurando tempo demais. 10 anos, disse. 10 anos esperando por este momento, e acontece que foi você quem tirou isso de mim. Ela me olhou com uma intensidade que pela primeira vez não tinha nada de calculado. Você sabe o que é crescer sabendo que o seu pai comprou o seu silêncio com uma falsa adoção? Que a sua mãe morreu porque ele decidiu que era mais conveniente? A voz dela não tremeu. Não vim aqui para roubar o marido de ninguém. Vim para recuperar o que é meu. Ethan deu um passo à frente. Raven. A voz dele era grave, sem raiva, com o peso de alguém processando muita coisa de uma vez. Você é filha do meu pai. Raven o olhou durante um longo segundo. Eu sou sua irmã. Isso nunca foi mentira. Uma pausa. A única coisa falsa foi a forma como cheguei aqui. O Sr. Carter tentou intervir do outro lado do salão. Isso é uma campanha de difamação orquestrada por... Sente-se. Minha voz o cortou com uma precisão que fez com que 2 sócios próximos dessem um passo para trás. Olhei fixamente para ele. Há uma declaração com firma reconhecida do advogado que tramitou a adoção. Há registros das transferências desde a sociedade gestora até a sua conta pessoal. E há uma carta da mãe de Raven descrevendo a conversa em que o senhor a ameaçou 2 dias antes de ela morrer. Fiz uma pausa de 1 segundo. Sente-se. O Sr. Carter sentou-se. O que se seguiu durou 40 minutos. Meu advogado chegou ao salão às 11h20 com 3 cópias do dossiê completo. Um para o representante legal dos sócios majoritários do Grupo Carter, que vinha buscando exatamente este tipo de documentação há anos para blindar a empresa contra movimentos hostis. Um para o jornalista sênior do meio econômico mais antigo do país, que estava esperando na porta com o seu gravador. E um para Ethan, que o recebeu com as mãos firmes e os olhos de alguém que está reescrevendo mentalmente os últimos 10 anos da sua vida. O sócio minoritário que havia financiado Raven ligou para o advogado dele do estacionamento. Sebastian me confirmou por mensagem. Não importava. Os registros de suas transferências para Raven já estavam nas mãos dos sócios majoritários e do jornalista. Sua posição na diretoria não sobreviveria à semana. Raven não tentou fugir. Ficou sentada em uma cadeira junto à janela, com os braços cruzados e o olhar fixo em algum ponto do chão. Helena se aproximou dela em um determinado momento. Não soube o que elas disseram, mas vi que Raven não rejeitou a mão que Helena colocou no seu ombro. O que ela fizesse com essa mão a partir dali já não era minha responsabilidade. À meia-noite, o salão estava quase vazio. Ethan me encontrou junto à janela onde havíamos conversado antes. Trazia 2 taças de água sem álcool. Me ofereceu uma. A peguei. Ficamos um momento em silêncio olhando as luzes da cidade. Eu deveria ter percebido, ele disse. Sim, deveria ter me escutado desde o princípio também. Ele expirou lentamente. Sim, Natalie, o divórcio já está em andamento. Ethan, eu sei. Uma pausa. Posso te pedir para parar o processo? Sim. Olhei para o homem que havia insistido em se casar comigo com uma determinação que eu nunca entendi totalmente. Para o homem que havia cozinhado sopa pela primeira vez em 3 anos de casamento, mas para a pessoa errada. Para o homem que esta noite, quando entendeu a verdade, não buscou quem culpar, mas sim se levantou e ficou. Você pode me pedir, eu disse. E eu vou te dizer que não sou a mesma pessoa com quem você se casou. Que se houver algo depois disso, começa do zero. Sem dívidas herdadas, sem margem para a condescendência, sem que nenhum dos dois deva nada ao outro, exceto honestidade. Ethan me olhou por um momento que se estendeu o suficiente para ser uma resposta em si mesmo. Do zero significa que o divórcio segue em frente. Significa que, se você quiser construir algo, você o constrói como se nunca tivesse existido nada antes. Porque o que existia antes não funcionou. E você estaria disposta? Peguei minha bolsa da cadeira. Ainda não sei. Me detive antes de me virar em direção à saída. Mas é a primeira vez em meses que você me faz uma pergunta que vale a pena considerar. Saí do salão sem esperar resposta. Mitch estava me esperando no carro. Não perguntou nada. Deu a partida assim que fechei a porta e dirigiu em silêncio por vários minutos antes de falar. Como você se sente? Olhei as luzes da cidade passarem pela janela. Como terminar um livro que você demorou tempo demais para fechar? Mitch assentiu com a cabeça sem dizer mais nada. Existe uma crença popular sobre a vingança, a de que ela te esvazia, de que depois de consegui-la você fica oca, sem propósito, com as mãos cheias de algo que já não serve para nada. Minha experiência foi diferente. O que eu senti naquela noite a caminho da vila, com as luzes da cidade desfilando em silêncio, não foi vazio. Foi exatamente o contrário. Foi a sensação de ter recuperado espaço. O espaço que a raiva ocupa quando se instala sem que você a convide e começa a tomar decisões por você. O espaço que a dor ocupa quando você a converte em identidade, porque é a única coisa que lhe resta.
Craven havia passado 10 anos construindo uma vingança e, no final, precisou de um homem para executá-la. Eu construí a minha em 4 dias e não precisei de ninguém que não escolhesse estar ali. A diferença não era inteligência nem recursos. Era que eu nunca confundi o que queria destruir com o que queria proteger. Não fui àquela gala para afundar a Raven. Fui para proteger o Ethan de uma armadilha que ele não conseguia ver. Fui para proteger uma empresa que também era minha há 3 anos. Fui para terminar de uma vez por todas com a farsa de que aguentar em silêncio é a mesma coisa que ser forte. A mulher que entra na batalha, sabendo exatamente o que defende, nunca perde, mesmo que o resultado não seja o que esperava. E a mulher que sai dessa batalha, com o seu nome intacto e a sua cabeça erguida, já ganhou tudo o que importa. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.